Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 32, o objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstrações. Retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. O detalhamento, teorema de proporcionalidade, resoluções de problemas. Muito bem, então a nossa aula é sobre o teorema de proporcionalidade. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre o teorema da proporcionalidade. E esse teorema é atribuído a um grande filósofo lá da Grécia Antiga, tudo bem? E o nome dele é Tales de Mileto. E eu preparei um VT todo especial contando um pouco da história desse grande homem para a humanidade, e acompanhe comigo na tela. Tales de Mileto, o pai da filosofia e da ciência ocidental, nascido na antiga colônia grega de Mileto por volta de 624 a.C., Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, astrônomo e político de grande importância para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Considerado o primeiro filósofo da história, ele inaugurou a tradição de questionar a natureza e buscar explicações racionais para os fenômenos do mundo, abandonando as explicações mitológicas predominantes na época. Contribuições filosóficas. A principal contribuição de Tales de Mileto foi a busca por um arqué, um princípio fundamental que explicasse a origem e a natureza de toda a realidade. Para ele, esse arqué era a água, elemento essencial para a vida e presente em todas as formas da natureza. Essa ideia, embora simples, representou uma ruptura radical com as concepções tradicionais, abrindo caminho para o desenvolvimento da filosofia e da ciência. Outras contribuições. Além de sua filosofia, Tales de Mileto também fez importantes contribuições para a matemática e a astronomia. Ele foi o primeiro a dividir o círculo em 360 graus, demonstrar que o ângulo da base de um triângulo isósceles é reto, prever um eclipse solar. Legado. A influência de Tales de Mileto no pensamento ocidental é imensa. Ele inspirou uma geração de filósofos pré-socráticos, como Anaximandro e Anaxímenes, e lançou as bases para o desenvolvimento da filosofia e da ciência como hoje conhecemos. Sua busca por explicações racionais e sua crença na capacidade humana de compreender o mundo continuam a inspirar pensadores até hoje. Fatos curiosos. Tales de Mileto era um homem de grande inteligência e sabedoria. Conta-se que ele desviou o curso de um rio para ajudar seu exército a vencer uma batalha. Ele também era um comerciante bem-sucedido e utilizou seus conhecimentos de matemática e astronomia para navegar pelos mares com segurança. Tales de Mileto é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Embora muitos de seus escritos tenham se perdido ao longo dos séculos, o impacto de Tales na matemática e na ciência é inegável. Sua abordagem racional e sua busca pela verdade foram uma fonte de inspiração para gerações futuras de pensadores e cientistas. Assim, Tales de Mileto permanece como um farol de conhecimento em um mar de descobertas, lembrando-nos da importância da curiosidade, da observação e do pensamento crítico na jornada rumo ao entendimento do universo que nos cerca. Muito bem, então vimos um pouco sobre a história, desse grande homem que foi Tales de Mileto. E agora nós vamos entender um pouco da contribuição dele aqui na nossa aula de matemática. Acompanhe comigo na tela. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte: fecho de retas paralelas. Duas retas RS de um plano são paralelas quando não possuem
ponto em comum. Então, a gente já viu esse conceito aqui, né, de retas paralelas. E eles são simbolizados, essas retas são simbolizadas dessa forma. RS, 2 tracinhos, né? E as retas paralelas, nesse caso, elas não têm ponto comum. Muito bem. Se considerarmos 3 ou mais retas paralelas entre si, teremos um fecho de retas paralelas ou simplesmente um fecho de paralelas. A reta T, que corta o fecho de retas paralelas, é denominada reta transversal. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui 2 retas paralelas, RS, e aí eu vou ter mais 2 retas paralelas, R, S, M e U. Muito bem. E agora eu vou ter uma reta T transversal que corta esse fecho de retas paralelas. E o que é que isso acontece? Acontece o teorema de Tales, que diz exatamente o seguinte. Um fecho de retas paralelas determina em 2 retas transversais segmentos de retas ordenadamente proporcionais entre si. Ou seja, quando eu tenho um fecho de retas paralelas, quem são as retas paralelas aqui? A minha reta R, a minha reta S e a minha reta T. Muito bem. E elas são cortadas por 2 retas transversais. A reta U e a reta Y. Muito bem. E agora, o que é que diz o teorema? O teorema diz o seguinte. Um fecho de retas paralelas determina, em 2 retas transversais, segmentos de retas ordenadamente proporcionais entre si. Ou seja, vai existir uma proporção entre esses lados aqui, ó. Correto? Tranquilo? E como será essa proporção? Nós podemos analisar elas de 3 maneiras. A primeira é essa, ó. O que que diz? Esse tamanho AB está para o tamanho BC, ou seja, existe uma proporcionalidade de AB está para BC, assim como o lado DE está para o lado EF. Ou seja, esses 2 tamanhos aqui, ó, existem proporcionalidade entre eles. Tudo bem? Então, se existe proporcionalidade, essa é a nossa primeira observação. Então, novamente, o lado AB está para o lado BC, assim como o lado DE está para o lado EF. Qual é a outra regrinha, professor? A outra observação é quando eu observar todo o lado novamente. Então, ó, o lado AC, tudo bem? Está para o lado, só melhorar aqui. Então, esse lado AC está para o lado BC, ou seja, AC, o todo está para uma parte, assim como do outro lado, o lado DF está para esse tamanho EF. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa segunda relação, também do teorema de Tales. E a nossa terceira observação é a seguinte, que o lado AB, correto? O lado AC, ou seja, todo esse lado aqui, está para o tamanho AB, assim como todo esse lado aqui vai estar para o tamanho DE. Então, essas são as observações que nós podemos fazer referente a essa proporcionalidade. Então, já pegue aí sua canetinha e anote do lado essas 3 observações. Por quê? Eu preciso ter essa caixa de ferramenta para utilizar a mais adequada. Tudo bem? Eu só vou conseguir usar a mais adequada a partir do exemplo. Então, vamos a um exemplo. Em cada uma das figuras, temos que a reta AB
A paralela a B, paralela a C. Considere as medidas dadas em unidades de comprimento, calcule o valor de x. Novamente, então, em cada uma das figuras, temos que A é paralelo a B, que é paralelo a C, ou seja, eu tenho um feixe de retas paralelas. Considerando as medidas dadas em unidades de comprimento, calcule o valor de x. Então, nós temos aqui as retas A, B e C, que são as retas paralelas, e temos duas transversais que não foi nomeada. E agora, nós podemos observar o seguinte, só para facilitar, eu vou colocar nomes a esses pontos que nós associamos ainda há pouco. Aqui vai ser meu ponto A, aqui meu ponto B e aqui ponto C. Aqui vai ser meu ponto D, meu ponto E e o meu ponto F. Professor, qual eu posso utilizar? Aí vai ficar ao seu critério. Observe que eu quero determinar esse tamanho aqui. Então, eu tenho que usar alguma relação que determine o tamanho de EF. Tudo bem? Então, qual é a relação mais adequada? A relação mais adequada, a gente pode usar, por exemplo, a primeira. AB está para BC, assim como DE está para EF. Então, utilizando lá aquela relação, AB está para BC, assim como DE está para EF. Ok? Então, o meu AB, observando aqui na imagem, mede 40. Então, 40. O meu BC mede 100, assim como DE mede 32, e eu quero determinar o valor do segmento EF, certo? Se eles são proporcionais, então vale o teorema da proporcionalidade, teorema fundamental da proporcionalidade, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou multiplicar fazendo um x. Então, 40 vezes x, vai ficar 40x, é igual a 32 vezes 100. 32 vezes 100. 32 vezes 100 dá 3.200. Só que eu estou dizendo que 40 vezes o valor de x é igual a 3.200. O que é que eu posso fazer? Eu vou passar esse 40 aqui, que está multiplicando, dividindo. Então, eu vou ficar com 3.200 dividido por 40. Eu posso simplificar esse zero. E aí, 32 dividido por 4 é 8. E o zero eu vou baixar, ou seja, 320 dividido por 4, eu vou obter o valor de 80. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Então, o nosso próximo exemplo diz o seguinte. Eu tenho aqui as retas paralelas A, B e C, correto? E eu quero determinar esse tamanho aqui. Só para facilitar novamente, vamos nomear. Eu vou chamar esse tamanho aqui, esse ponto de A, esse outro ponto de interseção de B, esse outro ponto de interseção aqui de C. Tudo bem. E aqui, eu posso chamar esse ponto de D, esse ponto de E e esse ponto de F. Correto? E aí eu posso trabalhar essa proporcionalidade, né? Eu vou dizer que esse tamanho está para x, assim como esse tamanho está para 3. Correto? E aí eu faço o produto dos meios pelos extremos. Então, 4 vezes x, 4,5 vezes x é igual a 5,4 vezes 3. Faço o produto aqui, de 5,4 vezes 3 dá 16,2. Passo esse 4,5 dividindo, nós vamos obter 3,6. Tudo bem? Tranquilo? Teorema de Tales nos triângulos. Então, como nós podemos observar o teorema de Tales em triângulos? Diz assim:
No triângulo ABC da figura, traçamos uma reta R paralelo ao lado BC. E assim, a reta corta os lados AB e AC nos pontos M e P, respectivamente. Então, nós temos aqui uma reta e essa reta cortou o lado BC e o lado AC nesses pontos, respectivamente. Correto? Então, se eu observar, o que é que eu posso fazer? Se traçarmos pelo vértice A uma reta paralela S à reta R, obtemos três retas paralelas. Quem são as retas paralelas? O lado BC, a reta R e a reta S. E duas transversais. Quem são as transversais? Esse lado do triângulo, esse lado AB do triângulo e esse lado AC do triângulo. Correto? E aqui vale toda a teoria do Teorema de Tales, que diz o seguinte, que esse tamanho AM está para o tamanho MB, assim como AP está para o tamanho PC. Tranquilo até aí? Então, nós sabemos que vale o Teorema de Tales porque nós temos três retas paralelas e cortadas por retas transversais. Então, o teorema diz o seguinte, toda reta paralela toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra outros dois lados em pontos distintos determinam sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, esse é o Teorema de Tales nos triângulos. O que ele diz? Toda vez que eu tenho retas paralelas, uma reta paralela traçado a um dos lados do triângulo, nesse caso, essa reta paralela é a minha reta R, e essa reta encontra os outros dois lados em dois pontos, né? Em cada lado, um ponto em cada lado, ela vai determinar sobre esses dois lados a seguinte proporcionalidade. Esse lado AM vai estar para o lado MB, assim como AP estará para o lado PC. Tudo bem? Então, é só uma extensão do teorema que a gente acabou de visualizar. E agora vamos aplicar aqui em alguns exemplos. Então, diz assim, ó, determine a medida de x em cada triângulo, sabendo-se que as medidas estão em centímetros. Então, eu tenho que saber aqui que as medidas estão em centímetros. Como a gente já sabe pelo próprio teorema, eu tenho uma reta que ela vai ser paralela a um dos lados, nesse caso, ao lado BC. Ela determinou esses pontos aqui, ó, P e o ponto Q, e entre eles existe uma proporcionalidade. Ou seja, 10 está para 3, assim como 12 está para x. Certo? Então, ó, esse tamanho vai estar para esse tamanho, assim como esse tamanho está para esse tamanho. E agora, professor? Aqui a gente só vai, né, colocar o produto dos meios pelos extremos. Só lembrando que aqui, ó, ele chamou os pontos de P e Q, tá bom? Então, AP está para PB, assim como AQ está para CQ. Então, 10 estará para 3, assim como 12 está para x. E aqui vale o produto dos meios pelos extremos, né? Então, 10 vezes x é igual a 3 vezes 12. Então, 10 vezes x é igual a 36.
Passando o 10 dividindo, então vai ficar 36 dividido por 10. Então, logo, x vai ser igual a 3,6 centímetros. Porque lá no enunciado, ele fala que a questão estará em os tamanhos estão em centímetros. Certo? Então, obtendo lá as contas, né? Como são proporcionais, então podemos aplicar o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou fazer aqui 10 vezes x é igual a 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. 10 vezes x é 10x. Então, ele está dizendo que 10x é igual a 36. Só que eu não quero o valor de 10x. Então, eu vou passar esse 10 dividindo. 36 dividido por 10 é igual a 3,6 cm. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Novamente, aqui ó, eu tenho um triângulo e esse triângulo ele tem uma reta paralela a um dos lados, ou seja, essa reta aqui ele renomeou de NM, e ela é paralela ao lado AC, ó. Tudo bem? Ela é paralela ao lado AC. E aí, nós já sabemos, pelo teorema de Tales, aplicado aos triângulos, o que ocorre? Né? Nós temos uma reta paralela aqui, ó, que passa também no ponto B. Eu preciso ficar desenhando na hora, professor? Não, você já sabe, é só aplicar que o lado AM está para o lado MB, assim como o lado CN estará para o lado NB. Então, ó, quem é o lado AM? 6. Então, 6 está para o lado que eu quero encontrar, x, assim como 4 está para 10. Muito bem. Então, como são proporcionais, certo? Vale aqui o teorema fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes x é igual a 60 vezes 10. Ou, 60 não, a 6 vezes 10. Então, 4x é igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 4. X é igual a 15, nesse caso, centímetros, porque o enunciado lá já falava que o valor seria em centímetros. Certo? Então, só reafirmando as contas. Então, vou fazer o produto de 6 por 10 e 4 por x. 4 vezes x é 4x, 4 vezes 6... 6 vezes 10 dá 60. 4 vezes o valor de x é igual a 60, não é isso que eu quero, eu vou passar esse 4 dividindo. 60 dividido por 4 é igual a 15. Vamos a mais um exemplo. Observe o seguinte, ó, que aqui eu tenho um triângulo, a reta é traçada nos pontos D, F, e ela é paralela ao lado BC. O que é que ele diz? Ele diz que todo esse lado AC aqui, ó, mede 9. E esse AD mede 6. Quero descobrir o tamanho de BD. Quero descobrir esse tamanho. E eu sei também que esse tamanho aqui, ó, vale 4. O AF vale 4. Se o AF vale 4, eu consigo determinar o tamanho de FC. Por quê, professor? Porque o AF, ele pertence ao lado que o todo dele é 9. Então, se o todo dele é 9, aqui mede 5. Tudo bem? E aqui a gente já pode novamente aplicar o teorema de Tales. AD está para DB, assim como AF está para FC. Muito bem. Então, o AD mede 6
está para o valor que eu quero encontrar, x, assim como 4 está para 5. E agora, professor? Agora, como eles são proporcionais, basta fazer o produto dos meios pelos extremos, ó. Certo? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou ficar com 5 vezes 6 e 4 vezes x. 5 vezes 6 é 30. 4 vezes x é igual a 30. Só que eu não quero 4 vezes o valor de x, eu quero apenas um valor de x. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir 30 por 4. 30 dividido por 4, o valor é 7,5. Tudo bem? Tranquilo? Só para salientar, aqui também eu poderia usar uma outra proporção, sem ser essa. Porque nós aprendemos também o seguinte, ó. Nós aprendemos o seguinte, que eu posso usar a proporcionalidade entre os lados. Então, se alguém poderia enxergar essa questão da seguinte forma: professor, eu posso dizer que o lado AF está para o lado AC, né? Então, eu estou observando que esse tamanho aqui está para o tudo, que eu sei o valor, que é 9, assim como AD estará para o lado BC? Sim. ABC não. AC, AB? Sim, eu posso observar isso. Só que eu tenho que tomar cuidado na substituição. Por quê, professor? Por conta do seguinte fato, ó. E acompanhe comigo para toda a atenção do mundo. Eu sei quanto que mede a AF, 4. Muito bem. Eu sei quando mede todo o lado, 9. Eu sei quanto que mede o AD, 6. Eu sei quanto que mede o lado AB, sei também. Mede quanto? 6 mais x. Então, eu posso usar essa relação aqui, 6 mais x. Vale também o teorema das proporções. O teorema das proporções. O que que diz? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou multiplicar fazendo um x. Então, vai ficar 4 vezes 6x, 6 mais x, igual a 6 vezes 9. E aqui, ó, eu vou fazer a distribuição. 4 vezes 6, 24. 4 vezes x, 4x. E 9 vezes 6 é igual a 54. E agora é só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Quem não tem x, muda de lado, mudou de lado, muda de sinal. Então, 4x vai ser igual a 54 menos 24. 54 menos 24 é igual a 30. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 4. X vai ser igual a 7,5. Tudo bem? Então, eu poderia também ter utilizado essa relação que foi apresentado logo lá no início da aula. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre proporcionalidade, teorema da proporcionalidade, também conhecido como teorema de Tales. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.